Em 2020, a família de Paulo se muda para a cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. É então que ele começa a estudar a mente humana e passa a sofrer com alucinações. Eu comecei a ter alucinações auditivas e visuais. Então, basicamente, a minha realidade que eu vivi na minha crise é como se eu estivesse literalmente no inferno. Então, eu acreditava nisso, que as pessoas ao meu redor, no caso, meus pais, os pastores, todas as pessoas do mundo, eu acreditava que eram, na verdade, demônios, que estavam ali para me levar literalmente de uma vez para que eu fosse condenado. Nós passamos um determinado tempo com ele, praticamente um mês e meio, que ele apagou. Ele não falava, ele não se alimentava, ele ficou um mês sem tomar banho. Ele emagreceu de uma forma que a gente estava para internação já. E um dos momentos que foi mais marcante pra gente foi no dia que ele, de repente, assim, ele começou a chorar sem parar. E essa crise começou 1h da tarde e foi até às 7 da noite. E eu falava, Paulo, o que tá acontecendo, né? Ele falou, parece que tem voz, eu não consigo parar de pensar, parece que tem algo falando dentro da minha mente, né? Não consigo raciocinar. Quando, por exemplo, algum pastor ou qualquer pessoa chegava no meu portão, eu ouvia barulho de asas batendo. Às vezes à noite eu escutava sons de correntes arrastando aqui no corredor de casa. Paulo é então encaminhado a um psiquiatra e diagnosticado com esquizofrenia. A medicação foram 2 anos praticamente. Ele começou a tomar o injetável porque ele não tomava comprimido, ele não comia nada, ele não estava se alimentando, nem água, nem nada. Tivemos que esconder, inclusive, a orientação da doutora, facas. Todo mundo se reunia à noite aqui para orar. Teve muitos homens, mulheres de Deus também, que ajudaram a gente em oração. Uma coisa que o pastor Jaime sempre cita, né? A gente não procura o Golias, mas se ele aparecer ali, a gente tem que se virar o Davi e derrotar, e com fé em Deus que o milagre acontece. Muitas vezes nós íamos para tomar medicação no CRAS, que essa medicação era caríssima. E a gente não tinha condições de arcar. Só que lá eram, assim, as pessoas loucas, doidas ali. Ó, eu falava, Deus, eu não aceito, meu filho não é louco, ele não vai ficar. E toda vez que eu entrava lá, eu falava, Deus, eu não aceito, ele vai sair disso aqui. Aí foi no ano de 2023 que começaram as crises de ansiedade generalizada. Eu ficava inquieto em todo lugar, eu não conseguia parar no serviço, eu não conseguia me concentrar. À noite para dormir, eu não conseguia, era uma dificuldade tremenda. Eu sempre tentava até imaginar alguma música cristã tocando de fundo na minha cabeça para mim tentar relaxar minha mente, só que ainda assim não dava certo. É então que Deus toca no coração de Paulo para ir ao culto de libertação. Quando eu passei pela porta, aí eu ouvi a palavra, aquele louvor, o louvor que estava tocando na igreja também já estava me acalmando. Então, quando a pastora ela começou a pregar, a palavra foi sobre ansiedade. Entregar toda a sua ansiedade nas mãos de Deus, deixar tudo nas mãos do Senhor, não se preocupar, não se inquietar. Então eu tomei posse daquilo. E foi até no dia que ela passou o manto. Então, quando eu toquei, aí, quando eu saí daquela igreja, eu notei que passaram 4 semanas e aí eu já não tinha sentido mais nada. Não tinha mais ansiedade, não tinha mais pânico. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? E ele nunca mais teve crise. A partir desse dia, ele não teve mais crise. Eu fui percebendo que Paulo foi mudando, ele não teve mais ansiedade. Paulo Henrique totalmente transformado, totalmente mudado, curado, liberto. Toda essa libertação, se eu tô aqui hoje, é por causa de Deus e porque para quem não acredita, já tá a prova de que milagres existem. Quando você entrega na mão de Deus, na mão do Senhor, Jesus cura a esquizofrenia. Ela tem cura sim. Então eu vejo que a minha vida, ela mudou de uma forma extraordinária. Deus, ele fez isso por mim. Que lindo, hein, pessoal?